Quantas vezes você já assistiu o filme Titanic? Esse clássico é tão aclamado por todos que até ganhou uma versão especial em 3D nos cinemas em 2012. E acredite você ou não, levou milhares de pessoas às telonas mais uma vez. O fato é que essa obra náutica fascinante de 1912 esconde curiosidades que muita gente ainda nem imagina. Você sabia que o iceberg causador do desastre começou a se formar há mais ou menos 1000 anos antes de Cristo? E que a última sobrevivente do naufrágio, que tinha apenas 9 semanas de vida na época, Melvina Dean, morreu em 2009. Achou interessante? Pois é, eu sou Antônio Bocco e você conhece agora 7 histórias que você não sabia sobre a tragédia do Titanic. Número 1. Demitido por sobreviver. Masabumi Osono era o único homem japonês a bordo do Titanic. Ele viajava para a Rússia a trabalho, envolvendo paradas na Inglaterra e uma passagem na primeira classe do navio. Quando o Titanic começou a afundar, Masabumi começou ajudando a colocar as vítimas dentro dos barcos salva-vidas, até ver um homem pulando dentro de um dos barcos. Se tinha um homem tentando sobreviver, então quer dizer que ele também tinha esse direito. Então, ele sobreviveu, mas foi demitido logo que chegou ao Japão. O motivo? Segundo seus chefes, Masabumi traiu o espírito samurai de sacrifício, sobrevivendo e deixando tantos outros homens inocentes morrerem. Número 2. Álcool não deixou ele congelar. Quando o Titanic começou a afundar, o confeiteiro Charles Joughin já sabia que não seria um dos privilegiados para serem salvos. Ao invés de tentar escapar, ele começou a ajudar os mais ricos a entrarem nos barquinhos de resgate. Depois, ele voltou para sua cabine de trabalho e começou a beber. E bebeu muito uísque, só esperando o momento da morte. Charles passou 3 horas imerso na água gelada até ser resgatado, o que era tempo suficiente para matar qualquer um. Por sorte, ele conseguiu sobreviver. Já imaginou como? Pois é, a grande quantidade de uísque que ele tinha bebido manteve o interior do corpo dele mais aquecido, evitando que ele congelasse. Número 3. Filme sobre sobrevivência. Uma estrela de cinema chamada Dorothy Gibson era uma das sobreviventes do Titanic e acabou voltando para Nova York depois do acontecido. A primeira coisa que ela fez ao chegar foi encontrar o seu empresário e apresentar a ele a ideia genial de fazer um filme sobre o Titanic. Em poucos dias, ela terminou o script do filme, que foi gravado imediatamente. Dorothy chegou a usar o mesmo vestido que ela estava durante o naufrágio, deixando as cenas ainda mais reais. O filme chegou às telonas menos de um mês depois do acidente. Para muitos críticos, a produção foi uma tragédia lamentável. Número 4. Se vestiu de mulher. Crewman H.G. Llewellyn era um dos ajudantes na hora de reunir as mulheres e as crianças e mandá-las para os barquinhos salva-vidas. E enquanto cumpria a sua missão heróica, ele avistou uma mulher musculosa pulando em um dos barquinhos. Foi aí que ele percebeu que na verdade se tratava de um homem vestido de mulher. O homem de saias e chapéu era Daniel Buckley, que mesmo depois do acidente continuou negando que tinha se disfarçado para sobreviver. Número 5. Naufragou de propósito. Catherine Gilnag, uma senhora que estava a bordo do Titanic quando entrevistada após o acidente, disse ter pensado que o naufrágio estava acontecendo de propósito como parte da viagem. Ela, que nunca tinha andado de navio antes, foi uma das escolhidas para deixar o Titanic nos barcos salva-vidas e acabou achando que eram assim que as viagens aconteciam. Número 6. Barcos salva-vidas por acidente. Enquanto o Titanic afundava, as mulheres e as crianças tinham a preferência para entrar nos barcos salva-vidas. Cerca de 1.352 homens morreram afogados, deixando as mulheres e as crianças sãs e salvas. Mas Dixon Bishop não entrou nessa estatística. E quando pessoas questionavam o porquê dele ser um dos únicos homens ali em meio às mulheres nos barcos, ele contava uma história perfeita. Ele tropeçou e, acidentalmente, caiu dentro de um dos barquinhos. Dá para engolir. Número 7. Suborno. Logo que Abraham Salomon percebeu que o Titanic estava afundando, ele sabia o que tinha que fazer. Pegou o menu do restaurante e já guardou como uma lembrancinha de viagem.
Logo que Abraham e outros 4 amigos milionários chegaram no barco salva-vidas, ficaram incomodados com a presença de tanta gente nos barcos vizinhos. Foi aí que um deles ofereceu suborno para que pudessem viajar sozinhos no barquinho. E conseguiram. Os 4 foram resgatados sozinhos, deixando pelo menos outros 28 sem barco e sem resgate. Bem, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu volto com muito mais para você na próxima.